Boa tarde, eu sou a Karina, estou representando o CEP, que é o Centro de Engenharia Biomédica, aqui do Unicamp. Eu vou falar sobre a minha iniciação científica, que foi intitulada Medição do eletrocardiograma da lagartixa, aspectos biológicos comportamentais, desenvolvimento e instrumentação. Então, a gente começou a escolher o eletrocardiograma porque a gente queria saber dados da atividade elétrica cardíaca da lagartixa. E uma das melhores formas seria o eletrocardiograma e não é invasivo, então a gente adora o eletrocardiograma. Então, uma das motivações foi que há muito pouco estudo sobre a atividade elétrica do coração de répteis, principalmente os de pequeno porte. Então, por isso que a gente escolheu a lagartixa. Então, o que a gente sabe do coração da lagartixa? Ela é um réptil, então o coração tem um órgão de 3 câmaras, são 2 átomos de um ventrículo, parcialmente septado. Aqui é uma histologia que a gente fez do coração da lagartixa, então a gente consegue observar, são muitos pontos brancos, né? Então a gente fala que ele é um tecido majoritariamente composto, ele é esponjoso e tem uma fina camada compacta. Então aqui é uma figura de uma histologia do coração humano, então tem uma grande diferença, né? A camada compacta é bem maior que o coração humano. O que foi muito importante para a gente é que ele não parece dispor de um sistema organizado da condução da atividade elétrica. Diferentemente de humano, que ele já tem muito bem estudado, que são vias de uma condução muito rápida, que tendem a levar sempre a condução por esses caminhos, né? Então, a partir disso, tivemos algumas perguntas, né? Será que vai ter uma condução rápida? Ele é um tecido esponjoso. Então, provavelmente, não vai ter uma velocidade, não vai atingir uma alta velocidade. E isso, no eletrocardiograma, a gente vai ver o quê? Não vai ver um pico de um QRS, por exemplo. A gente espera, talvez, uma onda menor, não uma alta frequência. Condução organizada. A gente acabou de ver que ainda não foi visto, não foi muito bem estudado, que há uma condução muito bem organizada. Então, talvez o sinal não seja tão repetido, como, por exemplo, o eletrocardiograma humano, que é P, QRS, T, P. Então, talvez a média seja uma onda de uma baixa frequência. Por fim, nós vamos ter algum sinal, né? O coração da lagartixa é muito pequeno. É quase 100 vezes menor do que o humano. O humano é menor de 20 milivolts. Então, talvez o sinal da lagartixa esteja misturado com ruído. Então, o nosso projeto foi partir, né, de desenvolver uma instrumentação e um método para chegar no eletrocardiograma da lagartixa. Para a instrumentação, a gente usou um aparelho clássico, né, do Webster, que aumenta, que a gente vai conseguir pegar em 2 pontos e amplificar o sinal, só que como a gente não sabe direito qual é a faixa de frequência da atividade elétrica, a gente colocou variável essa frequência, assim como o ganho desse amplificador a gente colocou variável também. E aqui está o instrumento montado, então aqueles botões a gente consegue mudar o ganho, e a gente tem um tricote que a gente consegue mudar também essa faixa de frequência que a gente vai usar. Então agora vem a parte difícil, né? O método. Como nós vamos convencer a lagartixa a fazer o eletrocardiograma? Sim, a gente teve que partir da utilização do IBAMA, do Comitê de Ética. E o que foi fundamental para o nosso método foi que a gente observou o comportamento dela, que ela tende a ficar escondida dentro de um tubo de PVC no terrário. Então, a partir disso, a gente pegou aquele tubo, encheu de eletrodos no fundo dele. Então, com o nosso equipamento, a gente selecionava os eletrodos e passava para o computador, onde a gente monitorava e gravava. Então, com esse método, a gente conseguiu medir o eletrocardiograma da lagartixa com ela acordada, sem anestesia e sem imobilização. Então, um dado muito próximo daquele dela no ambiente natural dela, né? Então, aqui está a fotografia do nosso tubo. Ele sai tosqueado, então fica dentro do terrário. Aqui a gente seleciona quais são os eletrodos melhor posicionados. Aqui a foto dela lá no fundo, né? Então a gente consegue ver onde ela está. E a gente seleciona eletrodos que são mais próximos da cabeça e ao abdômen, que tem uma amplitude maior de sinal. Então, para a nossa surpresa, nós chegamos a um resultado muito bem definido de eletrocardiograma, que apresenta as ondas P, QRS, T, presentes no eletrocardiograma de humano,
E aí, a partir disso, a gente consegue fazer muitos estudos da atividade elétrica. Se a gente quiser um dado mais aprofundado, a gente pode fazer promediação, que é a soma de vários intervalos. Com isso, a gente elimina praticamente todo o ruído. Então, a gente fica com um sinal, basicamente, da atividade elétrica. E, a partir disso, a gente pode obter variabilidade da frequência cardíaca, a frequência cardíaca em si, intervalos. Então, a partir disso, a gente consegue saber muito mais do comportamento elétrico do coração, do lagartixa. Então, a gente pode falar que esse projeto tem uma abordagem multidisciplinar, que a gente precisa ter conhecimento tanto da biologia, da fisiologia, quanto da parte elétrica, porque nós montamos o equipamento, né? A observação do comportamento foi fundamental para esse desenvolvimento dessa metodologia, no qual foi possível fazer uma medição não invasiva, sem a necessidade de anestesia. Foi identificado um sinal bem definido, né, para nossa surpresa, e isso é um dado novo, não existe na literatura. A gente acabou pegando a frequência cardíaca e é sempre bom ter um dado novo. Bom, agradeço o CNPq pela bolsa. Obrigada.